Boa noite, nação bugrina, tudo bem? Bem-vindo a mais esse Arquibancada Guarani, hoje o de número 302, pós-jogo de Juventude e Guarani. Tava muito bom, né, gente? A gente tava desacostumando até de jogos terríveis como esse, né? E hoje foi um daqueles jogos que a gente não tem saudade, no estilo que a gente não tem saudade, e que acende um sinal de preocupação para os próximos jogos, por daqui para frente. Mas também não dá para desesperar, né? Isso é a quarta rodada. A quarta rodada, nós estamos dentro do G4 ainda. Temos 9 pontos ganhos, com 75% de aproveitamento. Então não está nada perdido. Mas vamos tecer aqui alguns comentários sobre o jogo, sobre aquilo que a gente viu e aquilo que pode ou não preocupar, né? Bom, primeiro, muito obrigado por todas os likes, os comentários, principalmente, muito legal. E espero que vocês curtam e continuem conversando com a gente. Esse é a dinâmica, né? E é por isso que o Arquibancada Guarani existe, para que a gente possa discutir, falar, né? E hoje a gente não sai contente desse jogo contra o Juventude. Por quê? Porque jogamos contra um time que estava numa situação muito difícil. Na minha opinião, é um time fraco, com um técnico muito limitado e que tem sim o Nenê como seu grande expoente, né? Mas não consegui ver nada mais que isso. O Guarani começa o jogo hoje com uma escalação nada muito diferente. Então a escalação que começou hoje foi Pegorari, no lugar do Tony machucado. Diogo Matheus e Mike, nada novidade. E o miolo da zaga também é igual, Lucão e Mike. Lucão e Alan Santos, né? Na frente, o Alvarinho como primeiro volante e o Anderson. O Alvarinho como primeiro volante era algo que muita gente queria ver. Não é o meu caso, mas muita gente elogiando o Alvarinho, dizendo que ele era o titular absoluto e tal. Dali para frente, ele optou por deixar o Isaac no banco, então ficou com o Regis, Bruno José voltando, Bruninho na outra ponta e o Bruno Mendes na frente. Então nenhuma novidade grande assim, de falar, puta, mudou o esquema. Não, jogamos no 4-3-3, que estamos acostumados a jogar, e a gente espera, efetivamente, que a gente queria, né, esperava mais do que isso, que o time continuasse, voltasse a subir de produção, a evoluir positivamente em relação ao que apresentou nos jogos anteriores, principalmente em relação ao jogo contra o Ituano. O Guarani fez 2 primeiras partidas boas, um jogo contra o Ituano não bom, mas conseguimos um resultado, e hoje o time não evoluiu, definitivamente. Então o jogo começa com o Juventude em cima do Guarani, o tempo inteiro em cima do Guarani. O Guarani abdica, vamos dizer, do direito da iniciativa, né? De atacar, né? E ficou só levando o Juventude com aquela bola no pé, né? Não tomamos cuidado com a única coisa, ou a coisa mais importante que eles têm, que é o Nenê, né? E tomamos um gol aos 9 minutos. Então, um gol aos 9 minutos com um campo daquele estraga muito da estratégia que havia sido definida para aquele jogo, né? É o tipo do jogo que nós precisamos ter paciência. Então, o Guarani toma um gol aos 9 minutos, o campo era ruim? Era, para os dois lados. Mas os caras estão mais adaptados? Talvez, né? Então, era um terreno, vamos dizer, hostil para o Guarani, um ambiente hostil?
um pouco desagradável, desconfortável, campo ruim, encharcado, mas o Guarani não fez nada, por onde. O Guarani demorou 20 minutos para se achar no jogo. Já tinha tomado gol aos 9, aos 20 minutos o Guarani começa a equilibrar o jogo, tiveram pouquíssimas chances de empatar, eles quase tiveram a oportunidade de fazer 2 no final do primeiro tempo. O Pegoraro fez grande defesa numa saída, num contra-ataque, saiu no pé do cara, foi muito bem, defendeu uma cabeçada também do Nenê aos 40 segundos, fez umas 3 ou 4 defesas boas no primeiro tempo principalmente. No segundo tempo, algumas coisas aconteceram, o Alan Santos sentiu, ele troca, puxa o Alvarinho para trás, coloca o Matheus Barbosa, o time começa a ter mais posse de bola, passa a ter bem mais posse de bola, mas só rodeia, não chuta gol. O Guarani praticamente não chutou gol. Eu vi muito chuveirinho, muita posse de bola e pouca efetividade. Alto campo de novo, entendendo que era um campo ruim, entendendo que era uma situação não boa, mas o Guarani não se mostrou bem, né? O Juventude, no segundo tempo, absolutamente não fez nada, né? Então ele estava contente em fazer 1-0, jogou para 1-0, não dá para reclamar do juiz, o juiz é fraco, o juiz pica o jogo inteiro e deu 5 minutos só no final, enfim, caseiro, uma merda, mas não foi isso, não dá para reclamar de juiz, não dá para reclamar de arbitragem, não dá para reclamar nada disso. O Guarani não fez por onde, o Guarani não fez uma grande partida. Jogou muito pouco, chutou muito pouco no gol, né? De maneira geral, eu não achei que o Guarani fez má partida. E para mim, claramente, o Guarani é mais time que o Juventude, mas não fez por onde, não merecia resultado diferente. E agora precisa retomar o caminho do bom futebol. Eu estou menos preocupado com o resultado, mas estou mais preocupado com a qualidade, padrão de futebol que o Guarani pode e deve e vem apresentando, né? Do ponto de vista da campanha, nós temos uma boa campanha ainda. Agora, se continuar jogando o que jogou os 2 últimos jogos, vai daqui para baixo. Se jogar o que jogou um pouco, o que jogou nos 2 primeiros jogos, tem boa perspectiva. O próximo jogo, se a gente achou um ambiente hostil contra o Juventude, contra o Sport, vai ser bem pior. Ou daí para pior, né? Lá é um caldeirão, é um jogo muito difícil que nós temos. Então, para a gente trazer algum ponto para Campinas, nós vamos ter que jogar muito mais do que jogamos esses 2 últimos jogos. Muito mais, né? Se jogar o que jogou os 2 últimos jogos, vai vir de mãos abanando, né? E depois nós vamos voltar a jogar em Campinas. Temos 2 jogos importantes depois. Um que tem que ganhar, que é o Sampaio Corrêa, e o outro é o Derby, que é um jogo super importante também, né? Então, de novo, nada perdido, nenhum desespero, realidade. Nós temos uma disputa de uma série que os times são muito iguais, apesar de que, reforço, o time do Juventude é fraco. O Guarani poderia ter vindo pelo menos com um empate lá do Sul hoje, né? Não viemos, faz parte, bola para frente, né? Então o Guarani hoje tem 4 jogos, 9 pontos, 3 vitórias e 1 derrota, 8 gols pró, 2 contra, 6 de saldo, 75% de aproveitamento, somos o 3º colocado. Ainda é muito cedo para a gente fazer conta, mas se queremos fazer alguma conta, é o seguinte: para os 45 faltam 36 pontos. São 34 jogos, fazer 36 pontos, aproveitamento necessário de 35%. Para subir, nós precisamos fazer 52 pontos pela minha conta. Pelo menos, 52 pontos a mais. São em 34 jogos, é um aproveitamento de 51%. O Guarani, até agora, no ano, nós temos 18 jogos, 26 pontos, com 8 vitórias em 18 jogos, 8 derrotas, 24 gols pró, 18 contra. O aproveitamento do Guarani no ano, contando Paulista mais brasileiro até agora, 48,1%. Então isso é só uma brincadeira, mas fazendo uma brincadeira, com 41,1% a gente não passa perto de ser rebaixado, se a gente fizer o que fizemos até agora para frente.
e bate na trave ou fica faltando um pouco para poder subir. Então o Guarani precisa fazer algo mais. Nós precisamos fazer mais de brasileiro e menos de paulista. Tá certo? Outra coisa, tem algumas peças que estão claras que são lacunas nossas. Então, por exemplo, sai Regis, entra Neilton, não é o mesmo nível. É mais longe de ser o Neilton, muito mal. Os nossos laterais, nós não temos substituto. Nós precisamos de um reserva. O Alan Santos pode ser que não jogue. Tem o Valber e tem o Titi. Ok. Volante, o primeiro volante nós não achamos ainda o nosso primeiro volante. Na minha opinião, quem defendeu pra caramba o Alvarinho, vocês acharam que o Alvarinho fez enorme partida hoje? Quem gostou? Quem achou que o Alvarinho fez grande partida hoje? Então, alguém pode dizer, mas quem fez do Guarani grande partida? Nós vamos falar dos individuais, mas eu acho que o Alvarinho não foi. O Alvarinho não foi. Bom, vamos lá. Nas individualidades, então eu acho que o Pegoraro fez grande partida hoje, fez boa partida hoje, eu vou dar nota 7 para ele, nota 7 para o Pegoraro, segundo jogo seguido. Por quê? Porque no primeiro tempo ele fez 4 boas defesas e transmitiu segurança num campo ruim, numa condição ruim e tudo mais. Lucão, 5,5, Alan Santos 5. Alan Santos jogou pouco, machucou, mas um time que toma gol, enfim, não se fez mal, não fui mal, mas 5,5 para o Lucão, 5 para o Alan Santos e está de bom tamanho. O Varinho, que voltou no segundo tempo, foi zagueiro, vou dar nota 5 também. Não comprometeu, errou uns passinhos, como sempre ele erra. Ele não comprometeu porque o Juventude não fez nada, principalmente no segundo tempo, quando ele era o zagueiro. Laterais. Diogo Matheus, 5,5. No ataque, razoável. Na defesa, sempre preocupante. O Mike, eu tenho que ser justo com esse rapaz. Eu acho ele fraco, acho que ele erra muito fácil, mas hoje talvez tenha sido a melhor partida entre as 4 que ele fez. A melhor, né? Num jogo ruim onde todo mundo foi mal. Então, vou dar nota 6. O Anderson. Eu gosto do Anderson, achei ele um bom jogador. Hoje não foi tão bem assim. Vou dar nota 5,5. Matheus Barbosa entrou no segundo tempo, 5,5 também. Daí para frente, Bruninho foi mal, 5. Isaac não veio, não mostrou para que veio, 5. Bruno José para mim fez boa partida. Ele não teve grande contundência e tudo mais, mas eu achei que foi um dos melhorzinhos. 6,5 para ele. O Regis, na minha opinião, é um dos poucos que pensam o jogo. Não fez enorme partida, não. Mas pensou o jogo, tocou uma bola, vira um jogo daqui, tem qualidade. A gente vê que ele tem qualidade. Nota 6. Derek entrou, também não mostrou para que veio, não comprometeu, nota 5. Neilton, abaixo da média. Neilton, ele entra e não faz nada, não chuta no gol. Uma decepção, como sempre. 4,5. João Vitor, não sei para que entrou, não vi nada, não dá nem para criticar. 5. Bruno Mendes, nota 5, porque jogou bastante tempo, também não fez nada. 5. Então, a média hoje foi bem mais baixa, nós tivemos pouquíssimos destaques positivos, o Pegoraro é 1, Bruno José e o Regis um pouco abaixo, né? O Mike, na minha opinião, de novo, não foi mal, né? O Pivete hoje, talvez a pior partida dele. Ele deu às vezes trocou 6 por meia dúzia, não mudou o time não foi agressivo, ele vendo aquilo não mudou o comportamento, então hoje foi meia colher, tá? Nota 5 para você também, Bruno Pivete. É isso, tem um jogo difícil contra o Sport, um jogo que a gente não dá para esperar molezinha, se a gente quer reclamar ou achar que o de hoje foi duro, contra o Sport vai ser pior. E torcer para a gente trazer algum ponto. Se a gente trouxer um ponto lá de Recife, seria sensacional. Jogo bem difícil, né? No próximo domingo, espero que a gente tenha boa performance. E é isso, gente. Um grande abraço para vocês. Continue seguindo. Eu espero que o Guarani continue nessa toada boa, que ainda é boa, mas com cuidado, com humildade. Nós estamos longe, mas bem longe de ter conseguido qualquer coisa ainda, tá bom? Grande abraço para vocês, até mais, tchau.